Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso primeiro tema, a Patrícia, nossa produtora, Patrícia Matter, ela escolheu um tema muito, muito interessante. Não é intenção cutucar ninguém não, tá, gente? Mas para pensar. E as metas pessoais que você fez entre Natal e Ano Novo? A gente tá no início de fevereiro, tá cumprindo. E aquela ginástica, opa... E deixar de comer aquele alimento que te faz mal. Opa, tá em dia? Voltar a fazer o curso de inglês, tudo em cima? Tá dando conta? Olha, se você conseguiu sobreviver ao mês de janeiro, rapaz, porque a maioria desiste já logo em janeiro, não é? No nosso bate-papo de hoje, a gente quer conversar com você sobre manter essa meta, esse sonho, esse objetivo. Você sabe onde você quer chegar? Você tem um ponto de partida? Você tem um ponto de chegada? Você tem um plano B? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com o psicólogo Valdemir Eusébio. Ele já esteve aqui com a gente no nosso bate-papo várias vezes. Olá, Valdemir, bem-vindo. Olá, Rose, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, melhor agora recebendo você aqui no nosso espaço. Seja bem-vindo. Muito obrigado, fico muito contente aí de estar iniciando agora 2016, esse novo ano, que tenho certeza que vai ser maravilhoso, iniciando aí na programação com vocês, estou muito feliz, viu? Ah, que ótimo, seja sempre bem-vindo. A gente estava conversando aqui sobre essa questão de aqueles sonhos, aqueles objetivos que o pessoal fez ali no finalzinho do ano, todo mundo animado. Eu vou começar a segunda-feira desse jeito, eu vou começar o dia 1º daquele jeito, não é? Inclusive eu já até já ouvi frases assim: eu não tenho sonhos, eu tenho meta, não é? Então eu já quero começar a saber qual é a diferença de meta, sonho e objetivo, ou se são todos esses nomes acabam configurando a mesma coisa, Eusébio? Olha, para algumas pessoas, Rose, acaba sendo a mesma coisa sim, mas é muito importante a gente fazer uma distinção mesmo, tá? Entre sonho, meta e objetivo. O sonho, ele é muito importante na vida da pessoa, porque quem é que não sonha, né? Verdade. A gente sempre quer estar numa condição melhor do que a condição que a gente tem atualmente. Então, quando a gente deseja essa condição melhor, eu posso te dizer que a gente está sonhando, seja dormindo ou acordado, mas querer uma situação melhor do que a situação atual é sonhar, né? Sim. Agora, a partir do momento que eu trago isso para a realidade, aí eu já não estou falando mais de um sonho, eu estou falando de um objetivo. É pensar em como atingir aquilo no mundo real, no mundo que eu vivo. É percorrer, persistir para aquilo que eu sonhei se torne real. Isso é um objetivo. Agora, eu posso dizer para você que muitas vezes transformar um sonho em um objetivo não é suficiente para concretizar algo que você quer muito. E aí vai ser a hora, então, de você transformar o seu objetivo em uma meta, ou seja, você estruturar aquilo, além de trazer para um nível real, você fazer com que aquilo se torne tangível. E aí você vai tornar aquele objetivo mais específico, mais palpável e mais concreto, tá? Ok, então me mostra na prática. Por exemplo, se eu tenho aí o sonho de estudar inglês, tive um sonho agora, né? Planejei um sonho acalentado no meu coração, vou começar o ano de 2016 estudando inglês. Como que eu transformo isso numa meta, então? E atingir também essa meta e não ficar frustrado? Legal esse exemplo que você deu aí. Até vamos atrelar esse exemplo à primeira pergunta que você fez, para aquela pessoa que está nos ouvindo também entender. Então, às vezes você, como um sonho, você se imagina em outro país, numa outra cultura, e você acha que aquilo vai ser muito legal, você conversando com outras pessoas, você está sonhando com aquilo, né? E aí, de repente, você então fala: poxa, eu quero isso para mim, vai ser uma coisa importante, vai mudar a minha vida, eu quero estudar inglês. Ou seja, agora eu tenho então um objetivo de estudar inglês. Só que o objetivo de estudar inglês não é suficiente para tornar isso concreto, para fazer isso acontecer. Então é a hora de transformar o meu objetivo de estudar inglês em uma meta. E aí então é um momento em que eu vou tomar alguns cuidados para fazer com que isso aconteça. E aí, qual é a diferença então? Estudar inglês é um objetivo. Agora, ter um inglês num nível avançado até o final de 18 meses, por exemplo, já começa a aparecer mais com uma meta. Porque eu começo a estruturar, sabe? Então, quando eu falo que eu preciso fazer um curso
que vai me levar para um certo nível aí de inglês. Vamos imaginar que eu vou começar agora, não sei absolutamente nada, então eu quero dizer que eu preciso ter o nível básico de inglês, por exemplo, comprovado, né, daqui a 3 meses. Eu já estou estabelecendo um prazo, eu já estou tornando essa meta de estudar inglês mais específica, né? Porque aí eu já estou falando de uma certa proficiência de inglês. E aí sim, isso começa a mais parecer com meta. Para que uma meta de fato existe, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ter um prazo para ser realizada, ela precisa ser traduzida em um resultado. Todas essas são características, Patrícia, que diferenciam o objetivo de uma meta, tá? Entendi, compreendi. Então essa meta, quando eu quero transformar esse sonho, esse objetivo em meta, eu tenho tarefas a cumprir, então, pelo que você está me dizendo, não é? Eu tenho algumas decisões a tomar e praticar, ser mais específicos. Como pode ser esse passo a passo para atingir um resultado final? É interessante começar com grandes investimentos, e quando eu digo investimento, não digo somente de dinheiro, mas de tempo, investimento intelectual, enfim, em várias áreas. O que você acha? Então, quando a gente chega nesse nível da meta, também não quer dizer que já deu tudo certo. Por quê? A meta é tornar o objetivo, então, específico, claro, concreto, tangível. Mas isso vai, de alguma forma, repercutir ou acabar gerando certas atividades. Ou seja, isso se desdobra em atividades. Uma meta se desdobra em novas atividades. Aí é que vem essa questão-chave de por onde começar, que é a sua pergunta. Eu, Rose, costumo dizer nos trabalhos que eu desempenho ajudando pessoas a atingir as suas metas, que é sempre mais fácil você começar, né, dividindo a sua meta em atividades ou tarefas e começar pelas tarefas mais fáceis. Porque sempre que a gente está falando de uma nova meta, em boa parte das vezes a gente também está falando em incorporar novos hábitos para a nossa vida. E mudança de hábito não costuma ser algo muito fácil, né? Então, se a gente já começa por um patamar extremo de dificuldade, a chance da pessoa se frustrar e de desistir costuma ser muito grande. Então, quebrar essa meta em atividades e começar pelas atividades que sejam mais fáceis costuma ser um bom caminho, tá? Ok. Você acha que essas metas que esses sonhos que a gente tem muitas vezes no final do ano, que a gente quer realizar no ano seguinte, eles precisam ter uma correlação aí, metas pessoais e profissionais? Ou você acha que é possível a gente fazer projetos totalmente desconectados? Então, na maior parte das vezes, a gente pode ter sim metas que se conversam entre si, no sentido de ter metas pessoais e metas profissionais. Então, de repente, a aquisição de um bem material, por exemplo, que é uma meta pessoal, pode ter a ver com uma outra meta sua que é dentro do seu trabalho, que de repente pode ser promovido e tudo mais. Então, as metas, elas costumam se conversar, sim, em relação a ser pessoais e serem profissionais. Agora, a gente precisa, sim, tomar um cuidado em relação ao propósito, né? Porque se eu tenho metas que sejam profissionais, por exemplo, mas que não condizam com a minha realidade, principalmente pessoal, a gente pode ter problemas. Ou seja, eu não posso ter como meta trabalhar demais e prejudicar a minha saúde, entende? Sim. Então, isso é muito importante. Eu, seja trabalhando metas pessoais ou metas profissionais, eu preciso tomar alguns cuidados. Entendi. Bom, vários profissionais aconselham as pessoas a registrarem as suas metas, escreverem mesmo no caderninho, num quadro, numa cartolina, colar na parede e sempre revisá-las. Por que você acha que isso é muito importante? Olha, trazer a meta, ou até mesmo um objetivo que seja, ou seja, nem virou meta ainda, trazer isso para um plano concreto é muito importante. Na nossa cabeça é tudo muito dinâmico, é tudo muito volátil, ao mesmo tempo que aquilo é importante para você, aquela ideia pode ter sido substituída por outra e um dia após o outro tudo muda, né? Então, quando você traz isso para o papel, quando você traz isso para o seu computador, quando você traz isso para a escrita, a probabilidade de você se sensibilizar em relação àquilo e se mobilizar para realizar é muito maior. Por isso é importante registrar.
Verdade. Você estava falando, eu estava me lembrando da minha prática lógica lá no colégio. Eu costumo ter, assim, cada dia, eu já sei aonde eu preciso chegar no final do bimestre, não é? E tenho a cada dia o dia da aula. Então, até o finalzinho do bimestre eu tenho esse dia, aquela aula daquele dia. Constantemente eu preciso olhar aquela listinha, porque se houver inúmeras interrupções na aula, já vai dificultar cumprir a meta. Se um aluno que falta 2, 3, ou há um feriado, um dia de reunião de repente ali, já altera a meta. Então, tendo isso escrito, a gente consegue fazer um retorno, né? Dar uma olhadinha na meta e se ajustando. Não é isso que acontece, o Eusébio? Isso. A gente muitas vezes precisa fazer sim um ajuste de rota, até sim, porque é muito difícil um planejamento, principalmente de médio e longo prazo, acontecer, sabe, com perfeição, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de interferência. A gente sempre vai fazer ajustes, eles são assim, inerentes ao processo, sabe, de realização de uma meta. Fazer ajustes a gente vai estar fazendo sempre. Ok. Agora, quando a gente consegue conquistar aquela meta, a gente pode se recompensar, dar um presente pra gente mesmo? Sim. Pode. Eu diria, Rose, que a gente não só pode, como deve. Sim. E às vezes condicionar, inclusive, uma recompensa a determinadas atividades que você precisa fazer costuma funcionar muito bem, sabe? Uhum. Então, se de repente você, lá naquele seu exemplo do inglês, né? Sim. Pretende estudar inglês, se estudar inglês tem a ver com a sua necessidade de falar com outra pessoa, de conhecer uma outra cultura, por que não premiar isso com uma viagem? Né? Sim. Cairia muito bem, faria muito sentido, não faria? Ótimo, claro. Você vai comemorar usufruindo, não é? Daquilo que você trabalhou, que você plantou. Muito bom, muito bom. Às vezes é necessário sonhar além do que a nossa realidade alcança, não é? Às vezes a gente sonha, não é? Muita gente sonha com algo que no momento não é assim tão possível. O que você acha? Esses sonhos, eu posso sonhar sem medo, dar asas à minha imaginação? Ou você acha que a gente precisa ter mais o pé no chão com as metas que a gente se propõe anual, né? Aquela meta anual? Qual é um ponto de equilíbrio? Olha, a gente falou, né, nessa questão do sonho, da meta, do objetivo no comecinho da nossa conversa, e às vezes a gente dá até um sentido meio que pejorativo para o sonho. O sonho, ele é muito importante, né? O sonho é o começo de tudo. Então, o papel do sonho na realização das metas é relevante, é de extrema relevância. O problema é que muitas das vezes a gente para por aí. A gente para no sonho. E o que não é saudável é viver exatamente dessa forma, sonhando sempre e não realizando nada. Mas sonhar é muito importante. A gente pode e deve fazer isso. A gente sempre deve pensar num estágio, num patamar superior para a nossa vida em relação ao patamar que a gente está hoje. Isso nos impulsiona para conquistas, isso nos impulsiona para sermos pessoas melhores. Então, sonhar é muito importante. Agora, o ponto de equilíbrio que eu coloco para você é justamente esse. É importante você ter sonhos, mas também é importante você ter objetivos, e mais importante ainda é você ter metas e realizá-las. Porque os sonhos não vão cair do céu, não é? Assim, eu não fiz esforço nenhum e estão realizados, né? A gente vai precisar batalhar para conquistá-los, não é? Isso, exatamente. Então, na medida em que você tem só sonhos e você não se mobiliza, você não se movimenta para realizar nada, aí sim a gente tem um problema, né? Mas na medida que você tem sim esse equilíbrio de sonhar com coisas novas, ao mesmo tempo em que você está comprometido para realizar as coisas com as quais você já sonhou, esse seria um cenário ideal. Ok. É possível a gente caracterizar as pessoas que são vencedoras, ou isso não é possível a gente dar um modelo assim para o ouvinte da Rádio Novo Tempo? Ou, quais características precisam ser desenvolvidas numa pessoa vencedora? Então, Rose, você
sabe que no nosso ramo da psicologia tem muitos estudos relacionados a isso. E, claro, existe até um interesse de um mercado para poder descobrir isso. Performance é uma coisa muito estudada, principalmente nos meios corporativos. Agora, o que a gente sabe hoje é que as pessoas que têm a característica de um vencedor, na maioria das vezes, são pessoas que nós chamamos de resilientes, ou seja, são pessoas que vão passar por inúmeras adversidades e não vão ceder a essas adversidades, elas vão se recuperar dessas adversidades e vão continuar tocando em frente. São pessoas que vão ser persistentes. Ao mesmo tempo, essas pessoas que a gente chama de resiliente, que vão ter persistência, são pessoas também que vão demonstrar flexibilidade. Ainda há pouco você estava falando dessa questão de ter mudanças e tal. Se você tem flexibilidade, se você tem abertura, aquilo que deu errado, você rapidamente vai conseguir corrigir a rota se você tiver flexibilidade. Então, pessoas que são abertas, que têm flexibilidade para fazer alterações, para fazer mudanças de rota, também têm características de pessoas vencedoras. Ótimo. Ok. Bom, a gente tem ouvido bastante falar sobre coach, não é? Parece até que virou moda agora. Há muita gente também, há muitos profissionais sérios, não é? Que fazem a diferença, mas tem muita gente curiosa por aí que anda lesando algumas pessoas. Que tipo de ajuda profissional eu devo buscar para realizar, para esquematizar as minhas metas importantes e decisivas? Então, é legal você tocar nesse papel do coaching, que é, inclusive, uma das minhas áreas de atuação. Eu sou psicólogo por formação e atuo também com processos de coaching. E o que você colocou é verdade. Hoje, existe aí um mercado que está formando muitos profissionais, alguns não estão nem se formando, estão agindo como curiosos, mas onde que se encaixa essa coisa do coaching na nossa conversa? Hoje, as pessoas também estão buscando por profissionais, estão buscando ajuda profissional para conseguir realizar as suas metas. E é, na verdade, esse um dos papéis, né, de um coach, ajudar as pessoas a realizar as suas metas. Sim. Agora, eu acho que é importante a gente deixar claro que sempre que alguém for buscar ajuda profissional para realizar as suas metas, é importante conhecer a experiência desse profissional, conhecer os resultados que ele já atingiu. Se ele tem experiência, quando eu falo profissional, mas não só de anos de profissão, mas naquela área na qual você está buscando ajuda. Por exemplo, eu posso estar buscando para esse ano agora de 2016 melhorar as minhas finanças pessoais. E isso é uma coisa de extrema relevância para mim. Então eu vou buscar um coach para me ajudar nisso. Sim. Agora, esse coaching que eu vou buscar ajuda é alguém que tem experiência em finanças pessoais? Então esse tipo de cuidado é importante para a pessoa que vai buscar ajuda esse ano. Então é importante conhecer a experiência do profissional, os resultados que ele já teve na área, conhecer um pouco mais sobre a formação dele e, inclusive, se for o caso, pedir referências. Eu acho que tomando esse tipo de cuidado, você consegue sim ter uma ajuda profissional que vai te ajudar a alcançar aí os tão sonhados resultados que você quer para o ano de 2016, para o ano de 2017 e por aí afora. Ótimo, ótimo. Ouvinte da Rádio Novo Tempo, como alcançar metas pessoais em 2016, aquelas mesmas que você planejou entre o Natal e o Ano Novo, até um pouquinho antes. Nós batemos um papo sobre esse assunto com o psicólogo Valdemir Eusébio. Valdemir, muito obrigada pela participação, muito produtivas respostas aí, a gente vai utilizar na nossa vida, tenho certeza. Imagina, Rose, eu que agradeço, estou sempre à disposição, vamos torcer para o nosso próximo encontro aí nos estúdios e sempre que precisar, estou aqui às ordens, desejo aí a você que está nos ouvindo que realize as suas metas agora de 2016, tira do baú aquela que ficou guardada de 2012, de 2013, de 2014, use aí as nossas dicas do nosso bate-papo de hoje para colocar em prática as metas de 2016 e conseguir aí a tão sonhada felicidade que você busque, tá? Ok, muito obrigada. Bom trabalho, boa tarde de trabalho para você, amigão. Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde. Tchau, tchau.